Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cecília Nunes, faço parte do grupo PET Matemático UFCG e, dando continuidade ao ENEMAST 2021, apresentarei a questão 150 da prova azul do Enem 2020. A questão 150 tem o seguinte enunciado: enquanto um C está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado: Qt é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730, em que t é o tempo medido em ano, Qt é a quantidade de carbono 14 medida no instante t, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela tem um desses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. E a tabela diz o seguinte: o fóssil 1 apresenta o Q0 128 e o Qt 32, o fóssil 2 Q0 256 e Qt 8, fóssil 3 Q0 512 e Qt 64, fóssil 4 Q0 1024 e Qt 512, e o fóssil 5 Q0 2048 e Qt 128. E a pergunta da questão é: o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4 ou letra E, 5. Vamos para as informações da questão. A primeira informação muito importante é a fórmula. Qt é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. E as informações dessa fórmula, porque não podemos usar uma fórmula sem saber o que ela mostra. O t é o tempo medido em ano, o Qt é a quantidade de carbono 14 medida no instante t, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Essa informação vai ser extremamente crucial para conseguirmos resolver a questão. Então, vamos colocar as informações. Primeira informação: Qt é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Segunda informação muito importante: 5 fósseis de espécies conhecidas. Foram 5 fósseis que o grupo de arqueólogos encontraram. Então, vamos anotar também essa informação. Mas a pergunta é: qual o fóssil mais antigo encontrado na expedição? Como ele quer saber o mais antigo, então ele quer saber o que tem maior tempo. Então, o que vamos descobrir é o t. Mas antes de calcularmos essa questão, vamos para o seguinte lembrete. Considere A pertencente aos reais positivos, com A diferente de 1 e x e y pertencentes aos reais. Vamos agora mostrar algumas propriedades de potências que usaremos na nossa questão. Divisão entre potências de mesma base. A elevado a x sobre A elevado a y é igual a A elevado a x menos y. E igualdade entre potências de mesma base. A elevado a x é igual a A elevado a y, então x é igual a y. Essa propriedade vem da injetividade da função. E agora vamos para a resolução da nossa questão. Primeiramente, a informação, que é a fórmula. Qt é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. O fóssil 1. De acordo com a tabela, o fóssil 1 apresenta o Q0 128 e o Qt 32. Então, vamos substituir esses dois valores na nossa fórmula. 32 é igual a 128 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Vem a dica PET Matemático UFCG para quem tanto queria. Para simplificar, chamaremos 5.730 de n. Por que chamaremos de n? Porque o 5.730 é um valor da fórmula, que está definido, então é um valor fixo. E para não termos que escrever esse valor toda vez que formos continuar nossa questão, que é muito grande, chamaremos da incógnita n. Então, dessa forma, 32 é igual a 128 vezes 2 elevado a menos t sobre n. 32 é igual a 2 elevado a 5 e 128, 2 elevado a 7. Então, 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a menos t sobre n. Agora, passamos o 2 elevado a 7 dividindo. Então, 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 7 é igual a 2 elevado a menos t sobre n. Mas, como vimos na propriedade no lembrete anterior,
a elevado a x sobre a elevado a y é igual a elevado a x menos y. No nosso caso, o a será o 2, o x será o 5 e o y será o 7. Então, 2 elevado a 5 menos 7 é igual a 2 elevado a menos t sobre n. 5 menos 7 é menos 2. Então, 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a menos t sobre n. E também, como vimos na propriedade que tem a ver com a adjetividade da função, que a elevado a x é igual a elevado a y, é igual a x, que é igual a y. Então, temos que são bases iguais. Então, se são bases iguais, podemos escrever menos 2 é igual a menos t sobre n. Multiplicando tudo por menos 1 para ficar positivo, ficaremos com 2 é igual a t sobre n. Mas como queremos encontrar o t, que é o maior tempo, vamos colocar o t em evidência. Então, t é igual a 2 vezes n. E você não precisa calcular o valor do t substituindo n, que colocamos o n, que era o 5.730. Então, a gente não precisa calcular, porque vai ser um valor fixo. Então, vamos deixar t igual a 2n. Encontramos o primeiro fóssil. Agora, vamos ver o fóssil 2. O fóssil 2, de acordo com a nossa tabela, diz que o Q0 é 256 e o QT é 8. Substituindo na fórmula, 8 é igual a 256 vezes 2 elevado a menos t sobre n. E da mesma forma que realizamos a questão, o fóssil 1, que foi o anterior, nós também iremos calcular do fóssil 2. Vamos escrever como potência de base 2, que 8 é igual a 2 elevado a 3, que é igual a 2 elevado a 8, que é 256. Passamos o 2 elevado a 8 dividindo, que fica 2 elevado a menos 5, é igual a 2 elevado a menos t sobre n, e conseguimos ver que o t é igual a 5n. O fóssil 3 mostra o seguinte: Q0 é 512 e QT é 64. Substituindo na fórmula, 64 é igual a 512 vezes 2 elevado a menos t sobre n. Então, conseguimos encontrar que t é igual a 3n. Continuando, o fóssil 4 mostra que o Q0 é 1024 e o QT é 512. Colocamos na potência de base 2 e encontramos que t é igual a n. O fóssil 5 mostra o Q0 2048 e o QT 128. Substituindo, 128 é igual a 2048 vezes 2 elevado a menos t sobre n. Colocando em potência de base 2 e prosseguir na questão da mesma forma das anteriores, t é igual a 4n. Nós podemos observar todos os t's estão escritos t é igual a 2 vezes n, t é igual a 5 vezes n, t é igual a 3 vezes n, t é igual a n e t é igual a 4n. Qual será o maior entre eles? O maior entre eles vai ser o que o n está multiplicando, que seria o maior valor. O maior valor, no caso, é o fóssil 2, que o fóssil 2, o t, é igual a 5 vezes n. Então, a resposta correta vai ser a letra B, que é o fóssil 2. Então é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa prova. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês quiserem continuar vendo mais vídeos, siga nossas páginas no Instagram, PET Matemática UFCG, e nosso canal no YouTube. E estaremos postando mais vídeos. Boa sorte!